Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar esse episódio incrível hoje com uma pessoa mais que especial para nós. É uma indicação de uma possível nova parceira aqui do Detona, a Marina. Mas já ele vai falar um pouquinho dele. Não estou aqui hoje com o meu sócio, o Davi, porque ele está em outros compromissos, mas eu tenho o prazer e a alegria muito grande de estar com o meu amigo Juliano, que ele vai se apresentar um pouquinho aqui e falar dele um pouquinho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Detona. Eu sou o Juliano Oliveira, sou da ClickUp Media, o fundador, e hoje a gente vai receber o Benedito, que nos bastidores aqui a gente já estava trocando ideias incríveis e tenho certeza que vai ser um EP épico. Confira até o final. É isso aí. Benedito. Pois não. Fala pra gente, quem é o Benedito? Quem é o Benedito? Qual será o Benedito, né? Qual será o Benedito? Eu estou hoje com o Benedito, um outro Benedito. Eu tenho vários Beneditos, né? Ah, que legal, que legal. Que bom. A gente vai praticando algumas máscaras aí, né? Bom, o Benedito que talvez interesse para a gente se apresentar aqui é o Benedito empresário, né? Um pouco assim, falando um pouquinho da minha trajetória. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar, que não é nenhuma novidade na minha geração, eu tenho 63 anos. A gente começava com 7, 8 anos a trabalhar, vendendo sorvete na rua, né? Um jovem. Um jovem. Trabalhava por necessidade mesmo. A cidade que eu nasci é pequenininha, tem 20 mil habitantes, uma cidade pobre. E eu comecei assim, vendendo sorvete na rua, depois fui evoluindo, comecei a comprar garrafa, depois comecei a vender banana e entrei na indústria aos 12 anos de idade. E nunca mais saí. Entrei na indústria na minha cidade, fiquei lá até os 17 anos, que é onde terminava o terceiro colegial. Aí saí de Laranjal, fui para Piracicaba, onde consegui fazer um estágio numa empresa chamada Copersucar, que me ingressou na área que eu estou até hoje, que é no setor do agronegócio, especificamente no suco energético, que a gente tem ali na empresa praticamente uns 65% dessa área. E aí acabei ficando um ano na Copersucar, depois fiquei 3 anos numa outra empresa, que é especialista em ensaios não destrutivos, que é uma das ferramentas da minha empresa. E depois tive a felicidade de voltar para a Copersucar, já como um inspetor de equipamentos. Fiquei na Copersucar mais 10 anos, e aí em 89 a gente decidiu montar a Weld, eu e meu sócio. E aí entre Piracicaba e Sertãozinho, a gente resolveu montar em Sertãozinho, porque era uma região, a Copersucar é uma cooperativa que atendia as usinas. E aqui na região de Sertãozinho, meu sócio de Sertãozinho, era um pouco desprotegido desse centro tecnológico. A Copersucar é um centro tecnológico, né? Então a gente veio e montou aqui, nós dois. A gente trabalhava na mesma empresa, eu saí primeiro, quer dizer, eu sou o primeiro funcionário de lá. Depois de 6 meses, meu sócio veio. E aí começou toda a trajetória da Weld, ali numa casinha ali no centro. Depois de um certo tempo, a gente montou uma estrutura nossa já um pouco melhor ali também em Sertãozinho. E hoje a gente está no Distrito Industrial. A Weld hoje tem por volta de 160 inspetores, 160 funcionários, né? Boa parte deles inspetor. A gente tem alguns postos avançados, porque para atender na logística, né? A gente não está só em Sertãozinho, a gente está no estado de São Paulo inteiro, no Sudeste muito forte, fora do Brasil também, atuando na área de inspeção de equipamentos. Que bacana. Essa é mais ou menos a história, um pouquinho bem resumida da minha trajetória até aqui. Sou muito apaixonado por aquilo que eu faço. Eu acho que eu sou um privilegiado por Deus, né? Eu me divirto trabalhando, então eu tenho muita energia, eu gosto de ter ideias novas, eu estou incomodando todo mundo. Eu acho que o mundo, se ficar muito... Quando está tudo muito quieto, eu chego lá na Weld e falo, está muito quieto isso aqui, vamos dar uma agitada, sabe? Então, às vezes a ideia não funciona, mas eles me ouvem porque eu sou diretor. Isso então, é bom. Pouca gente questiona. Mas, enfim, essa é um pouco, bem resumida, a história da Weld. A gente já tem 35 anos no mercado, né? Que legal. E a minha história do setor vem desde 78, então eu sou bem conhecido nessa área aí do agronegócio. Bacana. Mas e na vida pessoal, quem é o Benedito? Quem é o Benedito? O Benedito é pai de 3 filhos maravilhosos, né? O Murilo, a Thaís e a Marina. Sou apaixonado por um homem, confesso a vocês, que tem 8 anos
que se chama Martim, que é meu neto, Que que me ensinou muita coisa e me fez mudar vários conceitos, ou várias crenças que eu tinha quando ele chegou. Sou apaixonadíssimo por ele. Sou apaixonado pela minha esposa, que estou com ela há 37 anos. Né? Vivo em Sertãozinho, onde eu trabalho. Meu escritório está a 5 minutos de casa. Sou apaixonado por esporte, pratico muito esporte. Já fiz corrida, várias corridas. Fiz uma maratona. Fiz uma maratona de Buenos Aires. Meu Deus. Foi legal. Joguei tênis, sou apaixonado por futebol. E sou corintiano também. Eu poderia omitir isso, mas o pessoal ia ficar muito chateado. Então a gente está numa fase de rir mesmo, viu, Elivelto? A gente já foi melhor que isso. Não fala sério, não vou nem te falar. Se eu te falar do Flamengo, se eu te falar do Flamengo. Ele tava numa energia, de repente, sou corintiano. Não, ele se emocionou pelo neto, aquela coisa toda. De repente, você vê que a voz dele até deu uma mudada assim, né? Mas aí veio no Corinthians, mas ó, a coisa tá mudando, ó. Chegou gente nova lá. Tomara. E meu neto também é corintiano doente. Levei, inclusive, no Taquerão já. Olha que legal. Então, barato. É bom demais isso, né? Muito legal. Poder ter construído tudo que construiu até o momento. Sim. Pelo jeito, ainda tem muita lenha para queimar ainda. Tem sonhos, projetos. Muito. E ainda poder desfrutar disso, né? 5 minutos do trabalho. Muito privilégio. É privilégio. Almoço todo dia em casa. Que coisa boa. Muito bom. Muito 37 anos de casado. 37 isso anos. Aí para mim, isso é sucesso. Isso é sucesso, viu, Mar? Isso a negociação é um sucesso no relacionamento de marido e mulher, né? Você vai mudando tudo, nada é permanente. Eu chego lá. Se Deus quiser. É isso aí. Fala lá, Ju. Bom, vamos lá. Além da welding, né, que você estava contando um pouco aí da tua trajetória como empreendedor, o que mais você tem de projetos, que a gente já sabe aí que você atua em vários projetos aí, o que mais você tem de projeto hoje dentro do empreendedorismo? Então, nós começamos um projeto muito interessante lá na Welding, que eu acho muito interessante. Não é novo, mas a gente adaptou a uma situação nossa. A gente tem carência de mão de obra, certo? O Brasil tem carência de mão de obra, né? Muito grande. E a Welding foi crescendo muito. A Welding cresce numa ordem de 15%, 20% ao ano, graças a Deus. Sofremos um pouco na pandemia, mas é um mercado muito crescente esse da área de inspeção de equipamentos, que é onde a gente atua dentro do ciclo de vida do equipamento. A gente atua em todas as áreas do ciclo de vida do equipamento. Então começou a ter falta de mão de obra. A gente tinha que sair no mercado para buscar uma demanda de mão de obra que nem sempre vinha pronta, ou melhor, nunca vinha pronta. Porque você imagina alguém conhecer a cultura da empresa e já sair trabalhando. As coisas não funcionavam muito bem. E como a Welding é conhecida, a demanda foi crescendo muito, a gente teve a ideia de montar um CT, um centro de treinamento. Há 3 anos foi muito tímido, a gente acabou fazendo uma seleção ali do pessoal da FATEC, Sertãozinho até FATEC, pessoal industrial, da parte industrial também, da indústria, né? Da escola industrial, melhor dizendo, e a gente fez uma seleção, treinamos ali, não muito bem, mas 10 pessoas para conhecer a cultura e conhecer um pouco do que a gente tinha, porque eles já tinham uma certa habilidade. Desses 10, acabaram ficando 3, né, e tiveram uma carreira na Welding, estão tendo uma carreira na Welding, né, se apaixonaram pela ideia. O próximo ano já foi um pouco melhor, a gente fez um pouco melhor as coisas, e a gente acabou aproveitando uns 10, que continuam na Welding até hoje, e esse terceiro ano a coisa ficou uma carência maior de mão de obra pelo crescimento, a gente fez um negócio um pouco mais bem elaborado, contratamos uma pessoa do RH para fazer uma seleção melhor, e apareceram 250 candidatos. Isso para mim foi um negócio, sem muita divulgação, a divulgação nossa foi no YouTube, alguma coisa bem tímida, né? A gente fez uma seleção e a gente está com 25. A ideia do CT, se me permite falar um pouquinho, né? A ideia do CT, a nossa razão de existir é inspetor de equipamentos. Então, esse pessoal, nós temos uma parceria com uma empresa em Araraquara, que dá a parte teórica desse curso, porque eles já viriam em condição de poder trabalhar na Welding. Só que a gente acha que eles ainda estão verde, né? Então, eles começam com uma inspeção, um curso de inspetor de equipamentos, são 600 horas, é aprovado pelo Inmetro. E esse curso, por si só, ele não dá sustentação a tudo. A teórica é feita online, né? E a parte prática é feita em instalações da Welding. E a gente colocou os cursos extracurriculares, que são cursos gravados no estúdio, que a gente está começando a fazer alguns treinamentos no estúdio também, para que esse pessoal tenha uma musculatura melhor. Experiência. Então, eles vão ser o inspetor de equipamentos e depois eles descem para uma área específica da Welding, que são os ensaios não destrutivos, que a gente atua muito.
e eles fazem ali um treinamento nesses ensaios, em todos, a ideia é eles terem um treinamento em todos, específico. Tem alguns um pouco mais especiais, que nem tanto, né? E depois eles descem para a área específica de cada cesta de serviço da weld. A weld tem 6 ou 7 cestas de serviço, que é a inspeção de caldeira, inspeção de tubulação, inspeção de vaso, inspeção de equipamentos rotativos. Eles descem para essa área e trabalham especificamente nessa área. Posso fazer uma pergunta Deve. em cima disso que você falou? Eu queria só o seguinte, eu acho que para mim que sou leigo e para quem ouvir esse conteúdo depois, eu acho que seria legal só a gente falar assim, eu gostaria que você explicasse assim, o que é inspeção? Inspeção. Inspeção, eu posso fazer uma analogia com o médico? Perfeito, fica à vontade. Então, o médico, qual seria, por exemplo, um médico ideal na nossa vida, né? Para você. Era um médico que apresentasse seu pai para tua mãe e soubesse que os dois têm ali algo a ver, que vai nascer o Erivelto simpático como você é, tal. Obrigado. Enfim, fisicamente. E aí esse médico iria acompanhar você durante toda a sua trajetória de vida. E nunca ia envelhecer, por exemplo, né? Você nasceu, fez o parto, acompanhou você nos primeiros dias de vida e foi indo. Aí chegava lá por determinado tempo, o Erivelto estava com dor no peito, ia nesse médico, doutor, eu estou infartando. Falou, não, você só está com prisão de ventre, porque eu te conheço desde o começo, você não tem nenhuma possibilidade de ter infarto, né? E até chegar um ponto de te acompanhar que você ia passar para um outro mundo, que é o nosso fim hoje é pagar imposto e morrer, né? Uhum. Então, essa é a ideia do ciclo de vida do equipamento e do inspetor do equipamento. Então, a gente atua desde a elaboração de um projeto, né, ou análise crítica de um projeto, e a gente acompanha toda a fabricação do equipamento, com os olhos do cliente. Então, o cliente compra de uma fábrica, nós vamos lá, acompanhamos todo o equipamento voltado à qualidade. Esses são equipamentos grandes, uma caldeira tem 40 metros de altura, um negócio muito grande. Nós fazemos toda a parte de inspeção de montagem, depois a gente monta um plano de inspeção e manutenção para acompanhar toda essa vida do equipamento. O que a gente procura depois que o equipamento está pronto? Mecanismo de dano predominante, que é o lance que eu falei para você do médico, né? Você pode desenvolver sei lá, uma frieira, que todo mundo está sujeito, mas infarto você não vai ter porque eu te conheço. Certo. Então a gente acompanha esse equipamento todo o tempo. E toda vez que esse equipamento, porventura, tem alguma coisa que está desconforme, a gente tem como corrigir através da nossa engenharia. Dá para trabalhar desse jeito, ou tem que substituir certo componente desse equipamento. E a gente vai com ele, nós temos o laboratório para fazer análise de falha. Como os equipamentos são parecidos, todas as vezes que a gente detecta uma falha, a gente corrige o nosso sistema de inspeção no equipamento novo, isso que a gente chama de ciclo de vida. Até chegar um ponto que o teu investimento lá para cuidar ou para curar desse equipamento, aí já não vale o corpo humano, né? Porque a gente fica muito tempo aí na UTI, tira ele de marcha e coloca chegou o fim do ciclo de vida dele. Perfeito. É isso. E a gente atua em todas essas áreas. Nós estamos muito ligados à manutenção da indústria. A manutenção tira, põe, arruma, ajeita. E às vezes a manutenção é feita de tal modo que insere algum tipo de defeito no equipamento. Concordo. Tá? E para cuidar disso tudo, a gente tem lá na weld, por exemplo, que nós estamos tomando conta de 70 mil equipamentos. Nós temos um software que ajuda a gente a trabalhar nisso tudo, né? Era a minha próxima pergunta. Temos um software que nos ajuda a monitorar tudo isso, que faz a gestão disso. Porque, não muito longe, eu já sou bastante antigo no setor, nessa área, né? A gente metia relatórios. Então, você imagina se procurar uma coisa no relatório. Um equipamento, às vezes, tem 600 folhas de relatório. Então, a gente tem uma forma de poder atuar um pouco mais rápido, né? Hoje, o nosso inspetor que está em campo, ele detecta uma não conformidade, já aciona a engenharia, já aciona o nosso cliente, como é que a gente resolve isso, né? Então, por isso que a gente chama de ciclo de vida, porque ele não acaba nunca. Cada vez que você descobre algo... Nós acabamos de ter a Covid, por exemplo. Perfeito. Ninguém sabia o que era a Covid, a gente já sabe como tratar ela, pelo menos... Já tem uma ideia, né? Claro. E assim é a história da humanidade. E essa sacada nossa é trabalhar dentro do ciclo de vida. Tanto no equipamento novo, como eu dei um exemplo para você, quanto já existe na indústria. Quando já existe, é que nem nós estamos sendo apresentados. Eu não conhecia vocês. Eu quero saber um pouco mais de vocês para ser um amigo de vocês, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente tem o equipamento pronto, a gente faz uma avaliação como um scanner nele, a partir das inspeções que a gente usa. Opa, o equipamento está nesse estágio. A partir daí a gente cuida dele. Bacana. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona, entendeu? Esse atendimento que você oferece é uma prestação de serviço numa área de prevenção, que a gente pode chamar disso também, ou não? Realmente uma venda casada com produto, com uma solução, com um equipamento?
como é que funciona? Na verdade, esse tipo, como uma prestação de serviço, toda relação de prestação de serviço tem por detrás um guarda-chuva chamado confiança. Perfeito. Para nós fica um pouco mais fácil, porque a gente está no mercado há um bom tempo, né? Então, o cliente tem uma dor. Qual é a dor? Ele não consegue controlar a qualidade dos equipamentos, nem quando é fabricado, nem quando é montado. Não é o foco dele. Ele compra, paga e quer receber o melhor produto possível. E nem sempre isso acontece, né? O fabricante pode se equivocar no material que colocou lá dentro e isso pode vir a falhar, né? Eu tenho uma frase assim que eu gosto de falar lá em casa, que eles não gostam, meu filho, é que o ponto mais forte de uma corrente é seu elo mais fraco, né? Não é isso? Então, por exemplo, você tem lá num equipamento enorme que tem vários materiais, você coloca um equivocado, você vai sentir depois de 5, 6 anos. Então, o cliente tem essa preocupação, ele não tem essa confiança toda. É por isso que a Weld existe. E depois, quando esse equipamento está colocando em marcha, como a gente trabalha com equipamento sujeito à pressão de 100 bar, por exemplo, 580 graus de vapor, o vapor nessa pressão e nessa temperatura, ele corta você vai descobrir que morreu depois de alguns dias. Sabe? É muito perigoso. Então, pressão positiva, pressão negativa, então a gente trabalha nisso. Além de equipamentos que são rotativos, que não oferecem muita assim, dano ao operador, mas um prejuízo econômico muito grande, porque está tudo em rede, né? Parou lá. Então, respondendo a sua pergunta, Ivelton, não sei se eu vou conseguir, mas a ideia é assim, o nosso cliente tem uma dor, ele precisa ter confiança no equipamento dele. E a gente tem a solução para isso. É isso. É por aí que o nosso cliente chega. Às vezes ele chega só com uma necessidade simples, que é enviou uma amostra para o meu laboratório. O laboratório nosso funciona muito com análise de falha. Quando a gente entrega para ele o resultado da falha, a gente fala para ele assim, escuta, você tem outros equipamentos sujeitos à mesma situação? Tem. Então você precisa cuidar. Esse equipamento aqui veio com uma falha de projeto ou de fabricação. Cuide para que o teu fornecedor habitual resolva essa situação. Então a ideia nossa é melhorar tudo isso. Porque a gente ainda percebe que existe um desperdício enorme na indústria. Acho que um pouco menor do que a parte civil, né? Que os caras perdem muita coisa na parte civil de construção. Mas a indústria ainda poderia ser muito melhorada. Pela repetição de casos que a gente pega no laboratório e até durante a inspeção, há um ciclo vicioso aí que precisa ser quebrado. A Weld está nesse meio aí. Legal. Show. Já comecei a ver alguns traços da excelência da Amar nele, né? Claro. Da onde veio a excelência dela nas coisas. Você vê que o nicho que você atua, né? O setor que você atua, ele está basicamente na excelência do que você faz. Então, você tem que ser muito excelente. Sim. Ou seja, você cuida da excelência dos equipamentos. Sim. Mesmo que ele não foi fabricado por você, mas você é que vai validar se aquele equipamento ele vai ter um bom funcionamento ou não. Sim, sim. Então, o nível de visão de empreendedorismo... E existe por detrás disso, além da nossa preocupação em entregar para você equipamento com segurança, porque eu saio da sua indústria, é você que vai passar do lado dele, né? Existe também a forma legal, existe uma norma regulamentadora que controla toda essa parte de equipamento sob pressão no Brasil. E o Brasil é um dos poucos países que tem isso. Aqui na América do Sul está gatinhando, que é a responsabilidade civil. Por exemplo, se você compra um equipamento e você, por algum motivo, comprou do Erivelto mais barato, ele não tem qualidade, a responsabilidade é sua que comprou esse equipamento. Se acontece algum acidente, a responsabilidade é sua. Então, nós estamos muito bem nessa legislação, né? Que obriga, de certa forma, que no começo foi meio que obrigatório, compulsório, mas hoje o pessoal está ganhando consciência que você inspecione continuamente esses equipamentos. Por que eu falo consciência? Porque hoje, se alguém chega lá com algum tipo de... se feriu na indústria, o Ministério do Trabalho já chega, né? Sim. E já faz uma coisa. Então, essa coisa... Na verdade, ele não chega, né? Ele fica do lado esperando. Do lado esperando para ver. Então, porque o prejuízo econômico, às vezes, sai na poeira ali, ninguém põe embaixo do pano, né? Mas vida é um negócio muito, muito sério, né? Então, essa responsabilidade, por isso que a ideia do nosso CT, de estar treinando continuamente esse pessoal e formar o inspetor generalista, é que ele tenha uma visão crítica da coisa. Não seja só alguém que chega e faz um determinado ensaio e sai de cena. Não, ele tem que ver, voltando a falar do médico, ele tem que ver o Erivelto como um todo, né? Você está tremendo, você não está tremendo, ele tem que ter uma visão crítica, mesmo sem ser o especialista. É aí que nós estamos buscando essa pessoa, para esse ser humano, né? Aí tem muita gente que fala para mim assim, ô Benê, você vai perder esse cara até virar generalista. Eu falo, não, eu vou ganhar. Porque esse cara que passou lá, esse inspetor que passou pela gente, ele vai ser um vendedor em potencial meu onde ele for.
Sim. Sabe? Então, é um negócio... Não sei se você percebeu, mas sou apaixonado por isso. Eu gosto dessa ideia. Primeiro, eu gosto de estar perto de jovem. Não gosto muito de ficar perto de velho. Jovem é, sabe? Energia. Energia, né? Cara. Ele não tem muito compromisso em estar certo, errado, politicamente. Ele age, né? Então, essa oportunidade também que a gente dá, é muito legal, cara. Eu às vezes, esse dia eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa que entrou na UELD como estagiário, foi eu que entrevistei ele, ficou um tempo lá, foi para engenharia, saiu da UELD, foi para uma multinacional, e ele estava hoje numa empresa, que eu não gostaria de dizer o nome aqui, decidindo as coisas, né? Lá, e eu era o cliente dele. Olha só. Sabe? E acabou a negociação, e não mudou muito por ele me conhecer. Acabou e falou, cara, muitas das coisas que eu vi, eu aprendi lá na UELD, que eu sei hoje. Então isso é muito gratificante, cara. É muito Você tirar uma pessoa ali, mudar um pouco a ideia do destino dele, ou sei lá, aprimorar alguma coisa, ele alcançar uns voos assim, né? Isso não tem preço, né? É mais do que o lucro isso aí, na verdade, né? Essa semana eu fiz um collab aqui também, das duas empresas, e foi muito legal a questão. Eu recebi uma pessoa aqui que foi meu primeiro técnico numa empresa que eu trabalhei, que eu venho da área técnica também, mas eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Ser gestor, eu investi muito mais na área de gestão, apesar da formação técnica, ter trabalhado na área técnica, eu investi na questão de ter negócios. Eu invisto nisso hoje, ter negócios, estar no meio de resolver problemas. Sim. Gosto muito de resolver problemas. E aí, nesse EP Collab, foi meu primeiro técnico. Fui padrinho de casamento dele anos depois. Legal. Quando o cara te chama para ser padrinho de casamento, porque você foi importante. Não é para vestir camisa, né? Sim. Só para completar. E assim, é muito gratificante ver aonde a pessoa chegou e ele já me contratou para eu prestar serviço para ele onde ele trabalha. Então, assim, é muito legal porque a pessoa confia naquilo que você vai entregar, exato, né? Exato. E essa área sua, da forma que você explicou, para mim fica muito clara que é uma responsabilidade muito grande, grande, porque... você não... Eu tenho certeza que você deve viver situações, por exemplo, não sei, né? Mas eu imagino que você deve vivenciar situações, por exemplo, de saber o que é ideal e o que é adequado para o teu cliente, a aquisição que ele vai fazer. Sim. E você vai ter que fazer uma retaguarda disso depois. Porque se a sua análise for errada, você pode ter um risco aí enorme. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, assim, lá na Safe Bank a gente tem essa visão muito semelhante. Então, eu me identifico muito com essa excelência aí que você está falando, porque a gente até conversou no outro episódio com a Marina, sua filha, sobre essa questão. Como é difícil, né, uma empresa de 35 anos, você implantar uma ideia dessa. Sim, é desafiador, né? Porque as pessoas não estão querendo saber de prevenção ou de adequação, sim, ou mesmo, igual você falou, de órgão regulamentador, do que aquilo importa. É produzir, depois a gente vê. Se durar, durou. Se não durar, na hora a gente vê o que a gente vai fazer. Eu acho que é por aí. Porque uma empresa hoje, ela não é mais aquela relação da Revolução Industrial, do século XIX. Você tem que cuidar do ser humano, porque ele é a essência da... Eu, por exemplo, se vocês me perguntarem assim, como é que a gente chegou nisso tudo, eu não tive culpa nenhuma. Eu comecei um negócio e fomos empurrados pelo mercado por decisões acertadas e outras nem tão acertadas, mas a UELD hoje é as pessoas que trabalham lá. Eu tenho que cuidar dessa turma aí. E tem que oferecer para o meu cliente, evidentemente que eu estou falando para vocês, a gente acaba tendo uma série de problemas, porque não acerta tudo, mas o erro aparece no ato, igual você falou, Erivelto. Isso não encaixou aqui, ou esse equipamento entrou aqui num processo que a gente não estava contando com isso. Você pega isso e melhora seu sistema lá dentro, para você chegar num nível de excelência. Mas quem faz excelência? É o técnico. Não é como uma linha de montagem que você está assistindo o cara apertar um parafuso. Não apertou, vai aparecer no ato. Você tira um técnico ali da UELD e manda ele, por exemplo, nós temos clientes no Equador, no México, na Argentina, na Bolívia. Você manda um cara, ele tem que resolver a situação. Ele está com a camisa da tua empresa.
E não é só resolver tecnicamente, ele tem que mostrar o que é a tua empresa. Os donos, ou o pessoal ali que está no nível de gerência, tem que mostrar qual é a cultura da empresa. Porque basta uma coisa maltratada, é igual você liga, às vezes, você liga para alguém, a pessoa te trata mal pelo telefone, já representa muito do que é a cultura da empresa, né? Então é uma responsabilidade muito grande empreender hoje no Brasil. Mas também, cara, é muito gratificante. É muito legal, entendeu? Muito legal. Mesmo com todos os riscos que você corre, uma legislação trabalhista que às vezes pena você por coisas que você não tem. É muito. Eu não sei se eu conseguiria ficar sem desafio, assim, sabe? O meu espírito é todo dia ter um desejo novo. É muito legal. E você colher isso, né? Que eu falei para você, não só o lucro da empresa, quanto fatura, qual é o EBITDA dela, mas essa satisfação das pessoas. Nem sempre você acerta, mas você tenta o melhor, né? Que bacana. Show. Você estava falando algumas coisas que está passando um filme na minha cabeça, né? De como a trajetória do empreendedor tem um impacto, né? E hoje você já está colhendo esses impactos. Mas eu queria que você contasse para a gente como começou a Welding, tá? Então eu queria que você voltasse no tempo e se sentisse lá. Qual foi o fator que te levou a ter essa paixão que você tem por esse mercado e por fazer o que você faz, ao ponto de fundar uma empresa e enfrentar todas as dificuldades que a gente está falando aqui? Então, como que foi a virada de chave para começar o Welding? Quando que surgiu essa paixão? Qual foi a primeira chama disso? Então, por exemplo, a primeira chama é meio loucura, né? Nós montamos uma empresa em 89, quando ninguém montava nada, né? Não sei se vocês lembram, 89 era uma crise danada, era a mudança do Collor, vocês nem sabem. Eu lembro. Você lembra do Collor, né? Tanto que nós montamos a Welding, eu comecei a trabalhar em setembro, e eu trabalhei muito até dezembro, num período de pico para nós, que ainda é, né? A parada das usinas e tal. A gente juntou dinheiro, o Collor pegou tudo. Cara, eu tinha um emprego, ganhava muito bem na Copersucar. Eu tinha os melhores salários aí na área de inspeção. E eu abandonei tudo isso, porque eu tinha um sonho, porque eu olhei a empresa e vi até que ponto eu poderia chegar lá, e aquilo lá para mim era pouco. Então, respondendo um pouco do que você falou, achei que era pouco, isso me impulsionou muito, mas eu tinha 2 filhos pequenos, a Marina não tinha nascido ainda, e tinha minha esposa, né? E tomei a decisão com 29 anos. Né? 29 anos. Não era para tomar. Sei lá, hoje, se alguém falar para você, não, talvez eu não fizesse, mas fiz. Né? Eu tinha essa vontade de sair e ir embora. E já tive de cara como recepção a Zélia, que eu não esqueço dela, não sei se lembra da Zélia. Claro que eu lembro. Os Cruzados Novos. Mulher do Chico Anísio. Não pode tirar mais nenhum dinheiro. Eu não tinha nada, porque começando uma empresa, eu tinha que trabalhar, cuidar da parte contábil. Eu tinha 2 folhas de cheque. Então, foi os próximos 7 meses, porque a gente foi jogado para negociar também com um empresário que já estava há muito tempo. Então, ficaram dando dinheiro que não servia. Né? Então, eu tive que fazer negociação com alguns clientes, do cara me colocar álcool na minha Brasília, que eu tinha uma Brasília álcool, para poder viajar, porque não tinha dinheiro. Eu emagreci uns 10 quilos em 6 meses, sabe? Mas aquilo criou um couro grosso, né? Que minha avó fala, né? Criou um couro grosso. Então, nunca é um mar de rosa, né? Agora, se você tem ali um propósito, que eu acho que eu olhando esse menino aí de 29 anos, ele já tinha um propósito muito forte, você não para, você não desiste, né? E aí sempre tem a figura, e eu sou muito crente nessas coisas, aparecem os anjos da guarda que vão te ajudando. Então, teve um empresário que me pagou tudo que ele devia, e eu consegui me segurar, né? Foi aparecendo coisas novas, foi aparecendo um monte de gente que foi me tirando daquela situação que me deixou muito para baixo. Em 89 foi um reset no Brasil. Igual a Covid foi um reset no planeta, no 89 foi isso, foi terrível. A gente tinha uma inflação de 40%, 50% ao mês, né? Era assustador tudo isso. Eu estava sozinho, então eu inspecionava, eu recebia, eu guardava. Eu empresa. Eu era empresa. Pra vocês terem uma ideia, eu morava num prédio em Piracicaba que eu não tinha telefone, porque era também aquela loucura de ter telefone. Caríssimo. Era um investimento. Uhum. Eu atendia a ligação na guarita do guarda. E o guarda começou até a aprender algumas coisas técnicas. Ô, Benê, o cara tá reclamando que... Que louco. De tanto que ele chamava, ele abria assim...
Ô, Benedito, ligação para você, é de tal cliente. Eu descia, atendia. Era assim que foi acontecendo. E você não tem muito comando, eu acho que. Você vai indo, né? Você é tentado, às vezes, a recuar, né? Se você tem um firme propósito, você vai insistindo nessa coisa toda. E aí vai acontecendo as coisas que você tem que aproveitar na vida, né? Que eu te falei para você, um cliente que te paga, te abre um mercado novo. E aí eu comecei a contratar gente. Em seguida, meu sócio veio, que me ajudou muito, né? Ele é de Sertãozinho. A gente começou a criar uma ideia, mas era nós dois e uma secretária. Sabe? Aproveitamos um mercado bom, porque esse mercado era novo. Esse mercado no setor que a gente atuava, né? Ele era muito forte no setor de petróleo, químico, mas no setor nosso era novo. Então a gente aproveitou toda essa leva, aproveitamos bem essa onda, surfamos bem nela e fomos crescendo. E aí depois, um pouco mais longe, a Copersucar parou de atuar nesse mercado e nós compramos todo o laboratório dela num leilão. Nós fomos em São Paulo, num leilão sem dinheiro. Entramos no leilão, a gente conhecia todos os equipamentos, que nós trabalhávamos com esses equipamentos lá no laboratório. A gente foi sem dinheiro, ligamos para o gerente do banco, que é nosso amigo, cara, me arruma. Compramos todos os equipamentos da Copersucar, aí começou o laboratório, tem uma vida própria, a coisa começou a andar e a gente acaba perdendo até um pouco o controle disso, né? Você já não está mais no comando mesmo. Então, cada história tem uma, né? Mas se fosse para te dizer, cara, se você tem uma ideia, um propósito legal, se você acredita naquilo que você vai fazer, não dá para desistir muito fácil, não. Vai ser tentador desistir. E quando você é jovem, não que velho não possa empreender, eu acho que pode sempre, né? Eu até penso uma hora fazer uma transição aí, mudar para uma outra área. Mas o jovem tem essa coisa do ímpeto meio de, cara, eu estou pronto para reconstruir, né? Eu também pensava assim, né? Isso. Eu falava, ninguém vai tirar minha experiência, né? Eu falava para minha esposa, ninguém vai tirar. Se alguma coisa não der certo, eu volto a fazer o que eu sempre fiz e fiz bem, né? Então, você tinha essa garantia, né? Então, é trajeto. E vai acontecendo algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, né? Mas você vai tocando, né? Até... O legal é você ter a ciência que você não tem o controle de tudo, né? Que você precisa que aconteça coisas que você possa aproveitar e estar não desatento a aproveitar essas oportunidades e crescer. E crescer. Show. E crescer. Agora eu queria que você cortasse para essa câmera aqui, que eu preciso falar uma coisa. Você está assistindo esse EP em algum momento do tempo dentro do YouTube e está reclamando da sua vida. Empreender é difícil, é por causa da condição, por causa... Escuta essa história. Tá? E para de mimimi e vai empreender e vai fazer as coisas na tua vida. Olha a história que a gente está vivenciando aqui, né? E entendendo e de graça, tá? Então aprende com esse cara e vai empreender. Vamos continuar. E outra, só para fechar, tudo isso para mim, evidentemente que causou um certa dor, porque eu dormia no meu Fusca, já tinha melhorado um pouco. Dormia no Fusca. Quando eu vinha para Sertãozinho, às vezes eu dormia em motel, que era mais barato, né? Fazia uma refeição só. Mas tudo isso foi muito divertido, cara. Alguém fala assim, porque hoje você está numa situação... Não foi divertido. Se você perguntar se o Benê hoje, com 63 anos, faria de novo, com a idade que eu tenho, talvez não. Mas lá, com aquela idade que eu tinha... com o mundo ali aberto, era muito divertido. Sim, muito divertido. E eu acho interessante o que você falou, porque era algo que eu estava exatamente pensando. Por que eu vou voltar lá atrás? Não faz sentido. O que passou foi importante. Foram as experiências, foram elas que me provocaram chegar até aqui. Mas eu não preciso voltar e nem passar por aquilo de novo. Sem dúvida. Eu aprendi, foi bom, foi importante, me deu força, engrossou o couro, gosto muito desse né? Então, assim, é muito forte. E eu acho interessante, assim, uma coisa que você falou e assim, a gente vai pensando, né, cara? Eu acho que o mundo está acabando mesmo. Porque, o que acontece? O empreendedor hoje, ele quer surfar a onda... que você levou 35 anos para surfar. E tem toda
uma história, um projeto. É óbvio que a gente vê coisas aí que, pum, acontece do dia para a noite, que são raras, são poucas, mas você pode ir lá ver que a pessoa também tem uma história de resiliência, uma história de sacrifício, uma história de que ele pagou o preço. Tudo bem que deu certo e rapidamente, mas é uma descoberta inovadora, uma série de fatores. Mas conquistar sucesso, até falei, eu falo sempre isso aqui, ô Benedito, viu? Não falei. Senhor. Eu estava pronto para te cutucar por baixo. Eu sempre falo isso aqui, o seguinte, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é uma pessoa que vence um câncer. Sucesso para mim é educar um filho numa sociedade como hoje, é ter filhos, Sim. é colocar eles no caminho correto, é pagar o salário do teu funcionário na data correta, entendeu? É cuidar da sua família, da sua casa, do seu esposo, do seu cônjuge. Isso é sucesso. Agora, o recurso financeiro, ele é energia de troca, ele é para pagar a conta, Sim. ele é para fazer isso e acabou. Você acabou o dinheiro, vamos fazer mais. O americano fala, né? Ele vem desde o início, né? Ali ele vem aprendendo que é make money, fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos fazer a coisa acontecer. Essas coisas vêm mudando na minha cabeça ao longo dos anos, porque eu pensava muito nisso, assim, né? Pô, é tudo tão difícil, eu vivi tudo isso aí. Não sei se você vivenciou isso, mas assim, você chegava na porta do açougue, você não escolhia a carne que você queria, era o que tinha. O que tinha. Embrulhado no jornal. Isso no jornal. Zero de higiene. Ou naquele papel cinza, isso aí. que era reciclável, né? Você via as letras no papel, que era um papel cinza com barbante. Não vai você me dar uma picanha, só tinha alcatra. Isso Se aí. você desse sorte de sair com um pedaço da picanha e viesse para você, tudo bem. Mas era alcatra que você comprava. E acabou a alcatra, ó, só tem o colchão tal, só tem aquilo e tal, porque chegavam partes do boi no açougue, e tinha uma fila gigantesca, porque faltava carne no mercado. Então, eram umas coisas que hoje você chega Hoje você tem boutique de carne. O bicho está morto ali à sua disposição, né? Não é verdade? Sim. Você tem um freezer só de picanha congelada, né? Uma briga, né? Tô esperando a picanha de R$50 ainda chegar, mas não aparece essa picanha fácil aí e tudo mais. Mas, assim, são situações que exigem esforço, exigem luta, né? E você consegue trazer com a tua história alegria em viver isso. Andei de Fusca, eu também andei de Fusca, tive que trocar o fundo do Fusca, pedi um Natal, meu pai comprou o Fusca no outro ano ele falou, ó, agora a gente vai ter que... Eu falei, não, esse ano vai ser o ano das vacas gordas, nós vamos pra praia nesse Fusca aí e tal. Eu sou de Governador Valadares. E aí eu falei, esse ano nós vamos pra praia, tá? Meu pai virou e falou assim, então, eu vou pegar o 13º e vou trocar o fundo do Fusca. Aí eu falei, como assim? Você tá me falando um negócio desse? É sério? E vai o 13º inteiro. Eu falei, meu Deus do céu, não tô acreditando, cara. E dali pra frente, cara, meu Deus. Então foi lá, trocou. Só que hoje, eu entendo que ele estava empreendendo na minha família, ele estava empreendendo em nós, ele estava cuidando de nós. Hoje eu tenho 2 irmãs, estão todas bem encaminhadas, bem casadas, tudo com filho, né? Vivendo a próxima geração, né? E a tua história é muito impactante. Aí a gente começa a entender a Marina, né? Sim, tô vendo aqui os traços, assistiu de perto. Tá, eu sou um otimista, assim... ou um realista esperançoso, né? O Suassuna que fala isso, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Vocês devem ter ouvido o Suassuna falar isso, né? Então, eu sou um realista esperançoso. Eu acho que a vida melhorou muito, sabe? Então, nós fizemos por merecer essa vida melhor, né? Agora, você não pode ocultar que nós estamos falando aqui do açougue, essas coisas, que isso já existiu. A gente construiu isso, né? A gente vai, às vezes, para a Europa e fica encantado com aquelas coisas. Mas a gente não vê isso nos livros de histórias hoje, né? Falando isso. Não vê. Você vai ter que ir lá na internet e pesquisar e pegar alguma coisa, né? Ou conversar com alguém que passou também, por né? essa situação. Aconteceu, né? E não assim, num ponto de vista melancólico, não. Heróico. Não, eu fiz diferente. Não, cara. Os meus filhos, apesar de eu ter dado para eles coisas que eu não tive, e às vezes até eu exagerei um pouco, podia ter dado um pouco menos, eu tenho esse senso crítico, né? Mas eles vão viver outros desafios, não os meus.
do menino com 17 anos que sai e vai para São Paulo, por exemplo, né? Do interior para São Paulo, era assustador aquilo tipo, pra você mim. não tem que dar um Fusca para teu Não. filho só porque você andou de Fusca, né? Isso. Mas essa ideia de que o mundo vai o desafiar e que isso é prazeroso, você tem que passar. A gente tava falando um pouquinho ali, né, Juliano? Imagina você nascer rico, velho. Deve ser um negócio... Não sei, meu. Deve ser chato pra caramba. Você nunca vai passar por um aperto financeiro. Eu sinceramente, pode até falar que é inveja, mas eu não queria ter uma situação dessa. Eu já vi eu já vi um cara falando uma coisa que você, assim, é uma coisa meio, não é muito engraçada, mas tipo, você não vê o cara lá na favela, na comunidade tal, se matou. Não Sim. não vê. Deve ser, sabe, ele tem uma vida Tá dele. com depressão. É o processo, né? Você, a tua história, tudo que você está colocando, você é um apaixonado pelo processo. Sim. E a gente estava falando sobre isso também. Quando você é apaixonado pelo processo e faz aquilo, né, com excelência, com maestria, o fruto daquilo, muitas das vezes, é muito maior do que a gente imaginou que fosse. Então, essa colheita... Esse sabor, né? Exatamente. É isso que você está falando. A sabor. colheita que você está tendo hoje, ela mostra isso, né? O resultado. Então, muita gente fala, mas não tem o resultado. Então, o quanto você pagou o preço para estar colhendo, né? E transbordando ainda mais na vida das pessoas, e o como que você fez desse processo... a tua história de vida e o quanto ela foi prazerosa, né? De ser, porque a gente aprende com cada etapa do processo. E tem gente que foca só no final. Sim. Eu quero ser eu vi o Benedito e falo, cara, eu quero ser o Benedito. Beleza. Senta com ele um cafezinho e fala para ele te contar a história da vida dele. Você sai de lá desanimado e fala assim, não, cara, eu não quero passar o que ele passou e tal. Não quero. Sim. Então, ou seja, hoje tem... pouquíssimas pessoas que muitas querem sucesso, né? Mas poucas querem pagar o preço e chegar ali realmente. E por isso tem muita gente procurando atalho hoje. Sim. Né? O que você mais vê na internet hoje é a gente, como ganhar dinheiro. E aí existe um mercado, né? De gente vendendo coisas imediatismo, né? Exatamente. Livro de autoajuda. Não tem isso. E acima de tudo também, Juliano, quando você chega no dito sucesso, por várias razões, não chute a escada. Deixa alguém subir junto com você, cara. Sabe? Tem muita gente que chega num determinado ponto e chuta a escada, empurra a escada para ninguém... A gente vai ter que desenvolver nosso lado social, sabe? Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai estar numa baita enrascada, né? O capitalismo, essa beleza que nós estamos falando aqui, de estar tudo na mão, também trouxe um monte de coisa ruim, né? Que a gente precisa começar a digerir, saber que nós vivemos uma sociedade muito desigual, no caso do Brasil, tem que promover uma certa hegemonia, porque não tem graça só nós três aqui, estamos bem de vida. Você vai sair aí fora... Você vai contar para quem? Né? É isso. Você vai contar para quem? A gente vai ter que começar a pensar. E essa transformação pode começar pelo empreendedorismo. Para quem está lá, como é que ele trata os funcionários, como é que tudo isso funciona, as oportunidades que ele pode dar para esse cara crescer, além da empresa dele, que a gente falou um pouquinho aqui das pessoas que saíram da nossa empresa e que tiveram sucesso. Cara, isso é muito legal. Isso tem que acontecer. E esse lado social nosso, que a gente se perdeu um pouquinho, né? A gente está um pouco na parte egóica, um pouco naquela coisa do que eu preciso mesmo, né? Daquilo que eu faço. É algo que a gente vai ter que... Eu sou muito animado com o ser humano, né? Se a gente olhar a história do mundo, talvez a gente nunca viveu em tanta paz como a gente está vivendo hoje. Tem uma guerra lá, meio idiota, mas a gente está em paz. O mundo já foi pior. Né? Violência, o mundo teve violência sempre. E a gente passou por várias situações. Então, eu acho que a gente também vai passar por essa e a gente vai conseguir... Eu confio muito nessa moçada que está vindo, sabe? Eu pego para os meus filhos. Os meus filhos têm uma pegada social assim que me encanta, sabe? Eu não sei se eles fizeram essa leitura em mim ou na mãe, mas encanta o jeito que eles pensam a sociedade. Teve brigas homéricas em casa. Política, então, nem se fala. Mas eles têm uma visão crítica do que como deve funcionar a sociedade. Não é porque você está numa posição diferente, porque você é humano. A gente acabou de falar aí, dando exemplo do Federer, né? Uhum. Eu sei jogar tênis muito bem, eu bato 8.000 bolinhas, mas não sei pregar um botão.
é isso. Né? Então precisa ter essa pegada. A gente teve uma fala sua aí que né, me levantou uma coisa. Você falou sobre o empreendedorismo, né, e o quanto o empreendedorismo transforma a vida das pessoas, porém você está permeando em uma questão que ela vem antes do empreendedorismo, que é a educação. Sim. Então, eu acho que essa é a raiz de muito do empreendedorismo no Brasil não está ainda maior do que já é hoje. Por quê? Porque quando você ataca a educação e dá uma educação de qualidade, eu vou falar assim, né? A gente não foi formado, por exemplo, para cuidar de finanças, para cuidar de gestão, para cuidar de várias coisas, e nem nunca ouviu falar isso dentro da escola quando a gente percorreu. E a gente deveria, pelo menos, ter uma base disso. Saúde mental. Exatamente. Então, todo mundo doente. A gente aprendeu a cuidar disso como? Por que as pessoas estão doentes hoje? Porque elas estão enfrentando desafios que elas não aprenderam a enfrentar lá atrás. Então, quando você ataca a educação em específico, você está formando gerações lá adiante, que é o teu caso específico. Então, por exemplo, a tua história e o que você está fazendo vai deixar um legado com toda certeza, porque você está atacando a parte da educação, que eu acho primordial, e a educação muda a mentalidade. Sim. E a mentalidade leva as pessoas a empreender e ter uma visão melhor das coisas. E dentro disso vai trabalhando a inteligência emocional. Então o cara, quando ele entra no empreendedorismo, ele tem que entender, se autoanalisar, né? E ter essa questão da inteligência emocional. Porque problema todo mundo vai ter. Empreender é resolver problemas. Se você for, né, tiver do outro lado, você vai resolver problema do mesmo jeito, só que para outras pessoas. Então, a grande questão está como você vai lidar com a resolução desses problemas. Você vai chegar todo dia em casa cansado e reclamando porque você resolveu um monte de problema, ou você vai chegar em casa feliz porque você falou assim, cara, eu tenho a capacidade de resolver problemas. Eu vou mudar uma diretriz, um mundo resolvendo problemas. Eu tenho a minha parcela, apesar da minha insignificância, né? A minha parcela eu estou cumprindo, que é contribuir para a resolução de problemas. Então vai muito da mentalidade. Então quando isso vem meio que disfuncional da educação que a gente tem problema em quebrar essas barreiras. Então, esse ponto que você atacou, eu acho bem, assim, eu acho sensacional, que é quando você trabalha a educação, você muda uma geração. Tudo. Você muda a vida das pessoas, dos filhos dessas pessoas, são impactos ali que a gente não consegue nem mensurar. Né? O quanto de legado a gente vai deixar fazendo uma simples coisa bem feita, né? E com excelência hoje. E é tão óbvio isso, a gente só não entende por que isso não acontece. Exatamente. Não é? Você olha a história do mundo, os países que estão um pouco melhor investiram, Coreia, enfim, está me vindo ela, mas tem um monte de outras aí que investiram em educação e passaram a gente. Então, sabe... E outra, a educação também que você falou, não só a educação formal ali, né, matemática, do ser humano como gente. Essa formação é que precisa. Inteligência emocional, ele saber que ele vai enfrentar um monte de coisa, a vida em sociedade. A gente poderia ter está tendo isso hoje. E está elitizado. Né? Você tem dinheiro, você bota os filhos, você corta caminho deles, na verdade, né? E fica uma turma aí que você não sabe o que vai fazer com ela. O projeto nosso lá do CT, a gente tem, lógico, a gente tem lá um menu do que a pessoa tem que ter, mas a gente já pegou também gente sem formação ali. E deu um baita de um profissional. E deu uma vontade enorme dele estudar. Mudar a vida de alguém, cara, isso é muito legal. O empreendedorismo tem essa capacidade de mexer nessa coisa. Agora, também o empreendedor tem que ter uma visão crítica da função que ele tem no governo. Ele paga imposto e muito imposto. Não era para o UEL estar resolvendo as questões dela lá com educação. Era para ter essa turma chegada pronto. Né? E às vezes eles chegam, tem dificuldade. Tipo assim, eles sabem contar uma história muito boa, mas você pede para colocar no papel, começa a ficar mais difícil. Então, era para estar atuando nessa área para vir um pouco mais pronto para a gente. Eu escrevi uma coisa hoje, no meu status, que só para a gente compartilhar, porque tem um pouco a ver com... Pouco não,
eu tenho certeza que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui e o que eu estou ouvindo de vocês. Aquilo que eu desconheço, que eu desaprovo, que eu não dou atenção, que eu não cuido ou que eu não priorizo, é o que quase causou a minha ruína. É a minha experiência própria. Então, é muito fácil eu falar que isso não dá certo, aquilo não tem como, isso não vai mudar, isso não vai resolver, mas eu não faço a minha parte por mim mesmo. Não tem nada a ver comigo, né? Sim. Exatamente. A história do nazismo foi isso, né? Tá longe, só estão pegando gay, né? Só estão pegando anão. Agora começaram a pegar judeu, mas é judeu, não sou judeu. Agora começaram, de repente chegou na porta da casa, quer dizer, essa atenção, sabe? O que a gente acabou de falar, por exemplo, essa questão que a gente falou, né, de situações que a gente vivenciou lá atrás, de escassez, de falta disso, falta daquilo. A gente viveu momentos mais atuais, que foi quando começou os blackouts, que durante isso aí para quem estava no Brasil acompanhou, sim, acho que foi na época do governo do Fernando Henrique e tudo. E aí a gente teve blackouts por vários lugares do país. Eu não estou falando de política, nós não estamos falando de política aqui, mas nós estamos falando de situações que ninguém imagina que vai acontecer num momento como aconteceu e que precisaram tomar atitudes, situações para resolver. Essa semana passada a gente teve dos momentos mais quentes aqui na nossa região. Sim. E aqui no nosso prédio, a energia começou a oscilar, porque todo mundo estralou ar-condicionado, todo mundo teve que aumentar a temperatura dos freezer, a cidade cresceu, não teve uma temperatura assim nos últimos anos. E aí o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Então, assim, e as pessoas hoje, quando se deparam com esse tipo de situação, ontem a internet caiu aqui no prédio. Eu forneço internet para o prédio aqui. Então, nós temos alguns clientes no prédio que usam a nossa internet. A gente oferece uma internet melhor e tudo mais, mas se cair a outra sobe automaticamente e tudo. E aí, o pessoal, e eu começo a sentir, né? Pra mim, a internet caiu, eu paro, vou tomar uma água, vou num banheiro, eu já sei que ela vai voltar. E se não voltar, eu vou embora para casa, vou trabalhar de lá e tudo. Mas as pessoas, você já começa a perceber você já começa a perceber que a voz muda, o semblante muda, a pessoa o humor muda. Pô, mas a internet parou. A gente tá sem paciência, né? Ué, o mundo acabou, e aí? E agora? Vamos conversar, vamos ter uma ideia, vamos pegar o papel, vamos escrever, vamos conversar, vamos tratar, vamos aproveitar, já vamos fazer aquela reunião que está pendente, vamos tratar esse assunto. Então, imagina só se pega a falta de carne igual a gente viveu, né? Eu acho que a Covid veio para dar uma agitada. Falta de combustível. Faltou combustível também. Faltou. E essa coisa que você pegou aí dessa dor que foi a falta de energia, na minha casa a gente desligou o freezer. Você lembra do Fernando Henrique, né? Os prédios comerciais não podiam ficar ligados à luz. Hoje, quando eu vejo, olha só, uma coisa daquela época, eu falo, pô, mas essas empresas precisam mesmo. Você passa em São Paulo, tem uns prédios, pô, sábado, domingo, de madrugada, os negócios ligados até em cima. Eu falo, mano, mas não tem ninguém trabalhando ali. Será que precisa mesmo? Precisa, isso aí. E a gente começou a se reunir, o que as crianças mais lembram. A gente começou a se reunir em casa para conversar, porque desligamos televisão. Foi sensacional. Tá ali sem energia, né? Sem uma geladeira só, né? Sem TV e um bico de luz só ali pra gente conversar. Pô, eu fiz isso muito com os meus avós, né? Então, é isso. Às vezes a gente tem uma certa comunidade, como nós estamos falando aqui, e deixa para trás algumas coisas muito importantes. A gente viveu sem internet. Sem GPS. Eu não sei viver mais sem GPS. Então... Para vir aqui, eu liguei o GPS. Dentro de Ribeirão, eu preciso de GPS. Mas eu já fui para São Paulo com aquele maldito mapa, né? Um guia. Guia M, folha G, folha... Eu não sei você, mas eu não gravo mais o número de telefone. Eu não sei. Eu sei o meu e da minha esposa. Isso. Eu sei o meu e da minha esposa. E o da minha casa, que eu morei lá em Valadares, eu ainda ligo pra ele. Às vezes, quando meu pai e minha mãe não atendem o celular, que é normal, aí eu ligo no telefone de casa e eu ainda faço questão hoje. E o meu pai defende o telefone fixo da casa até hoje. Eu falo, pai, você não precisa mais ter o telefone fixo de casa. Então, mas essa ideia... Você está levantando com a... E aí eu ligo para ele e troco ideia ali, sabe? Assim, eu falo, pai, eu vou conversar um pouquinho com o senhor no seu telefone, vai. Isso. Essa ideia que a gente está com a vida mais cômoda, e que foi a ideia quando surgiu a revolução digital, foi para a gente ter mais tempo.
para a gente viver melhor. Só que É a ideia vendida, né? é uma ideia vendida, que a gente vai ter mais tempo. Pô, lembra do banco que você pegava a fichinha para ver quanto tinha de saldo, né? A gente faz tudo por... Enfim, mudou muito a vida. E a gente não está ocupando esse espaço para ser contemplativo. A gente preenche com outras bobagens. Por isso que eu tenho amigas que são psiquiatras, o Rivotril tá... né? As pessoas estão chegando lá sem algum motivo, mas tão mal, tão ansiosas. Por isso que eu digo que essa mudancinha vai acontecer porque a gente está precisando. E a educação, igual você falou, é algo que poderia ser colocado na mesa também, né? Vamos falar um pouquinho de um projeto, ou entender mais ou menos o que é a OG7. O G7. O G7 foi assim. O nosso cliente, quando ele tem um problema, ou quando ele tinha um problema, a gente resolvia o problema dele, eu paguei para você resolver o meu problema. Infelizmente, era o lance de chutar a escada, né? Eu paguei, você resolveu, eu não quero que isso venha tornado público. E a gente observava que no vizinho estaria acontecendo a mesma coisa, e você não podia contar, certo? E isso não estou falando só de um setor específico, não. Todos eles escondiam aquilo lá, né? Parou a produção, houve um acidente aqui, vocês resolveram, enfim. E aí falei, como é que a gente vai poder divulgar essas coisas? Vocês imaginam uma empresa que tem hoje lá 100 inspetores andando, quanta coisa errada vem, né, que pode estar acontecendo no vizinho e que a gente não poderia contar nem divulgar, né? Quanta coisa chega lá no laboratório para a gente fazer a elucidação da falha que poderia ser resolvido com outros clientes também, facilitar um pouco a vida. E a gente não conseguia tirar. Às vezes a gente pedia, cara, nós resolvemos essa questão, uma situação de pré-acidente, a gente conseguiu resolver para você, pode estar acontecendo no teu vizinho, não, aqui o compliance não permite vocês divulgarem nada. Isso dava uma frustração muito grande na gente. Falei, bom, acho que a gente vai ter que mexer um pouco nisso. Aí criamos a ideia do G7, que é Grupo Setorial de Estudos Técnicos e Integridade. Setorial porque na época a gente pensou só no setor suco-energético. Mas a gente já teve gente de vários setores. Qual é a ideia? A ideia é você levar um case de sucesso ou insucesso para que sirva de informação para outro. Encurtar caminho, né? E nós fizemos isso muito bem até a pandemia, né? Nós chegamos a reunir 150 pessoas no auditório lá na Sertãozinho, na Zanini, e divulgando cases de 20 minutos. Coisa muito rápida, sem muito conteúdo, né? Para não ficar cansativo. Ó, aconteceu isso, resolveu desse jeito. A princípio era o Elde que comandava esses cases, depois a gente começou a receber cases, que foi muito prazeroso, do nosso cliente. Olha, aconteceu isso, a gente fez isso, acho que vai servir para você. Então, é essa a ideia do G7. A gente teve... Eu tenho uma história de um... Para mim, ele é o ícone da parte de inspeção de equipamento no Brasil, né? Professor Donato. O professor Donato da Petrobras, ele veio no primeiro G7, se encantou tanto com o G7 que ele participou de quase todos. Dando palestra, nunca eu consegui pagar um hotel para ele, nem despesa de avião, ele vinha por amor... Realizou um sonho dele. Dele, cara, e até hoje ele é apaixonado pelo G7. Então é essa a ideia, democratizar uma informação. Porque hoje, eu não sei o que acontece, a informação vale muito hoje, tá? Vocês sabem disso, vocês estão no meio disso aí. Mas vale muito até que ponto que você não possa divulgar, né? Então, esse é o projeto G7. Ele parou um pouquinho agora depois da pandemia. Esse ano a gente não vai conseguir fazer, mas nós vamos voltar a fazer ano que vem. É um encontro do dia todo. A gente divulga quais são as ideias do G7, quais são os cases que vai apresentar. E, normalmente, agregado ao outro dia, a gente faz os cursos. Então, por exemplo, o que a gente sentiu esse ano no mercado? O que aconteceu de desgraça no mercado? Ou não, né, que foi sucesso e tal. A gente seleciona ele... Em 15 minutos divulga ali o case e todo mundo sai muito feliz. A ideia do G7 lá atrás era a gente estar construindo um livro disso, né? Porque por mais que a coisa se repita, é sempre bom alguém estar dando uma olhada. Bacana. Então, isso é a ideia do G7. É uma iniciativa da Welding. Nós fizemos questão de não ter patrocínio, porque se imagina você chegar lá e você tem um fornecedor ali que está tocando num assunto que é dele. Então, a Welding nunca teve patrocínio. A gente É um projeto democratizado mesmo. Nosso. Lógico que por detrás disso a gente ganha notoriedade, existe um marketing por tudo Autoridade, isso. né? Eu e meu sócio, a gente abre e fecha o evento, todo mundo sabe que a Welding está por detrás. Mas a gente fez a opção de não ter, não ceder à tentação de ter alguém patrocinando. E não é um evento muito caro, né?
na verdade, o maior investimento é de quem vem, né? Nós tivemos participação até de gente da Bolívia. Olha só. Que veio para participar no G7. Muito bacana. Então, essa pegada, quer dizer, da gente divulgar... E rola um network também ali? Muito grande, muito grande. Teve alguns anos de vacas gordas, que a gente fez um almoço lá na UELD. Que bacana. Então, a gente saía do evento, almoçava, depois voltava lá para o evento e tal. E a gente tem um grupo do WhatsApp, que só pode divulgar, tem uma lei ali, tem uma ética ali, né? Só pode divulgar cases. Então, a gente continua fazendo essa divulgação. Que é muito legal. Como é que a UELD vivenciou a crise do mercado, ou ela não passou por esse momento? Eu te falo porque em 2007, nós tivemos uma crise em 2007, e nós passamos por 2007, 2008, e até alguns anos atrás a gente ainda vivia a volta dessa onda de crise lá em 2007. Como que a UELD estava no meio disso, em Sertãozinho, porque houve um crescimento muito grande, e depois muitas empresas fecharam em Sertãozinho. Hoje eu compreendo um pouco, vivenciando lá, entendo algumas coisas. O que você tirou de experiência disso? Como que a UELD estava no meio disso? Porque você deve ter vivido. É óbvio que você viu muitas empresas renomadas, grandes, que atendiam o país inteiro, e talvez a América do Sul também. Você viu elas encerrarem os ciclos e os caras bons dessas empresas abrirem todas pequenas empresas. Óbvio que você viu isso acontecer. Aonde a UELD estava nisso? O que ela vivenciou nesse meio? Ela cresceu, ela diminuiu, ela se manteve? Como é que foi você dentro disso? E como que foi você ver isso tudo acontecendo? Então, uma ótima pergunta isso, porque uma coisa eu queria fazer desde o começo e o tempo ficou curto, que o empreendedor tem que aprender é qual a sua capacidade de crescer de forma sustentável. Porque é sedutor você crescer muito, sabe? É como você desenvolver a parte de cima na musculação e ter perninha fina, né? Então, a preocupação minha e do meu sócio foi sempre essa. Não com medo, evidentemente, mas como é que a gente cresce de forma sustentável. Tanto que, por exemplo, a UELD, nós temos funcionário de 25, 28, tinha até um de 32 anos, que veio a falecer na época da Covid, mas estava com a gente desde o começo. Então, a UELD segura, tem uma gente muito antiga lá dentro. Então, por quê? A gente conseguiu ficar num tamanho tal que a gente conseguiu sustentar essa crise. Nós saímos um pouquinho do setor suco-energético e a gente foi para outros setores, foi ótimo, porque a gente também descobriu a importância da... O desafio, a necessidade forçou. Forçou, sabe, a história da vaquinha, né, do precipício. Fez a gente andar um pouco mais, que tinha capim verde. E a gente navegou por esse meio. Saímos um pouquinho, vamos lá. A gente não teve um impacto muito grande de demissão na UELD, graças a Deus. A gente sentiu mais a crise Covid do que essa crise de 2007, 2008, que aconteceu no setor. Na Covid... a gente teve dificuldade em enviar o nosso técnico para a obra. Por exemplo, eu lembro da Barra Bonita, que fecharam a cidade. Olha só. Fechou. Quem estava lá dentro não saía, porque a gente é totalmente desconhecido, e o nosso serviço é totalmente externo, né? A gente sentiu muito, mas a gente segurou como? Sentamos com todo mundo lá na UELD, fizemos uma proposta de redução de 25% do tempo, e a gente conseguiu segurar todo mundo. Foi 0 de lucro, mas ficou. Sabe? Porque a preocupação nossa é essa rotatividade de mão de obra. Então, essa leitura do mercado, lógico, ninguém prevê muito crise, né? Senão a gente ficaria todo mundo rico. Mas essa possibilidade de perceber ela e como você se adapta a ela, de uma forma menos traumática, algo para você ficar preocupado. Porque crescer é sedutor. Né? O programa de vocês é maravilhoso. Eu acho que cabe em um monte de lugar. Se vocês começarem a crescer muito, você não vai conseguir dar assistência, porque todo mundo te conhece, começa a ter uma certa dificuldade, e depois se tem uma crise. E se muda a tecnologia, como é que você recua tudo isso? Pode ser ilusório, né? Então, essa preocupação a gente sempre teve. Sabe? Ficar assim no mercado em que ele fosse mais comprador do que a gente pudesse ofertar. A gente se posicionou assim. Tivemos sucesso. Criamos também, por conta disso, vários concorrentes, porque onde você não vai, alguém vai, né? Mas tudo bem, tem que conviver pacificamente. Às vezes é bom você ter concorrente. Com certeza.
te obriga a ser versátil. Diferencial. Isso, né? Uma vez eu assisti uma palestra do Delfim Neto, olha como eu sou antigo, né? Ele falou, uma empresa que tem 20% de lucro e uma que tem 5%, quem quebra primeiro? É sedutor você falar que é 5%. Eu falei, não, é de 20%. Ninguém tem 20% de lucro. A que tem 5%, está muito ajustada as coisas, né? Então, é mais ou menos isso que a gente viveu. É forma de leitura, né? Lógico que teve insônia... né? O preço. Juliano, tem que contar tudo. Insônia, enfim, sofrimento, ser socorrido por algum banco para ajudar, enfim. Mas essa é a história de todo mundo, né? Como é que você lida com a sua saúde pessoal? Ixi, cara. Vocês perceberam como eu sou bem agitado e sou bem mental, né? Eu descobri o autoconhecimento há uns 5 anos atrás. Para mim foi uma descoberta da penicilina para mim. Né? Mergulhei nesse mundo porque eu estava no momento mal, né? Já vinha, né? Então, em 2007 eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Eu gosto de caminhar muito. Foi uma transformação legal já para o autoconhecimento, sem saber o que estava acontecendo. Mas há uns 5 anos atrás eu mergulhei assim, meio de cair de paraquedas no mundo do autoconhecimento, que nada mais é do que você se observar, né? E isso me ajudou muito a ter uma saúde mental. Senão fica meio difícil, né? Mas eu fui para o mundo para conhecer o Enneagrama, que é uma ferramenta que eu acho sensacional, que eu pratico. Eu usei isso na UELD como uma ferramenta para a gente mapear todo mundo lá e começar a melhorar. Eu fui para PNL, eu fui para auto-hipnose, eu fui para renascimento. Eu procurei essas ferramentas para conseguir ter um pouco de tranquilidade. Porque, evidente, você falou, né, lá atrás, Juliano, como é que um empresário chega em casa? Não é 2 pessoas, é uma só, velho. Aquela coisa que a gente aprendeu assim, ó, esses problemas são da sua casa, não traz para a empresa, não funciona. Meu, você está lá dentro, você está com problema. Você chega em casa como? Vou desligar? Eu não conheço ninguém que tenha essa acho que nem Buda. A divindade, né? O Dalai Lama, né? Você não tem. Você tem que ter. Por quê? A sensação que você tem como empreendedor, lá na sua psique, é que você tem que resolver tudo. Meu, você chegar na frente de alguém, é uma experiência que eu tive muito pouco na UEL, e demitir alguém sem nenhum motivo, você é um incompetente. Certo? Vou te demitir, ó, o momento está difícil. Você é incompetente. Ele apostou em você como empresa. Cara, né? Ainda mais, por exemplo, eu que tem gente do bom tempo. Eu conheço a mulher do cara quando namorava, os filhos. É uma experiência muito difícil. Você puxa para você a responsabilidade de tudo aquilo. É uma família mesmo. Você é o patriarca lá da família, né? Então, você precisa ter essas ferramentas para você ter um pouco de controle. Mesmo assim, não dá. Mesmo assim, às vezes você tem... Sim. É a gestão, você tem que pegar né? a moto e sair andando igual eu faço, ou fazer minhas caminhadas aí pro caminho da fé, que eu faço constantemente, que é o momento que eu tiro toda essa energia mental e jogo pro corpo, né? Eu caminho quase todos os dias, é a minha válvula de escape. Né? Cada um tem que encontrar a sua, né? Tem gente que encontra na bebida, sei lá o quê. Eu encontrei essa saída para mim. Né? O Ju também caminha também. É? Sim. Ele falou esses dias comigo. Oxigênio no cérebro, Não, é meu. sensacional, cara. Então, eu vou te convidar para fazer o Caminho da Fé, tá? É top, hein? Eu vou fazer. 7 anos que eu faço o Caminho da Fé. Ele é transformador. E eu coloco lá na internet as minhas viagens e tal, né? Muita gente já influenciei para fazer. Eu vou fazer de bicicleta. Eu tinha o objetivo de fazer uma meia maratona. Eu fiz no Rio. Fez. Esse ano. E agora eu tô investindo nessa aí. De bicicleta. De bicicleta. Mas é isso aí. Juliano, eu acho que a gente aprendeu bastante aqui hoje, hein? É uma baita aula. Eu acho que isso aqui vale até pra gente conversar mais outro momento. Esse cara não pode ficar assim parado, não. A gente tem que dar arrumar um negócio para esse moço fazer. O que você acha? Vamos ver se a gente arruma. É muito conhecimento, né? É muita bagagem, é muita... experiência, né, cara? É uma experiência. E outra, o nível, né, de compartilhamento dele, né? A facilidade que tem para compartilhar é sensacional. É a conexão com cada experiência, cada situação, né? E vai longe. Vai longe. Aqui... A gente quer agradecer a tua presença aqui,
compartilhar um pouquinho da sua história, deixar aberto aqui para voltar de novo, para poder falar mais um pouco, deixar teus trabalhos, tuas responsabilidades. Estou muito honrado de ter te conhecido. Me deu muito insight, me lembrou muita coisa da minha história, da minha infância. Eu gosto muito de pessoas jovens, mas eu gosto muito de pessoas sábias e maduras. Vê lá, hein? De pessoas sábias e maduras. Pessoas sábias e maduras, porque às vezes a experiência gera uma arrogância e uma soberba que castra. Sim. A tua filha, quando veio aqui, falou de castração, e eu acho, é uma palavra que eu uso muito. Eu não sei, eu ficaria mais uma hora aqui falando com você sobre o que é dar oportunidade, por exemplo, para alguém e essa pessoa não aproveitar a oportunidade dela, né? Como que você lidou com isso na sua vida? Porque você não pegou todo mundo que veio e eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento como empreendedores, porque é uma responsabilidade muito grande ser empreendedor, né? E hoje eu falo com orgulho que eu sou um empreendedor. Né? E eu descobri a arte de fazer a roda girar. Então, de descobrir nas pessoas o potencial delas e dar direção para elas, mas dali para frente é ela que vai ter que fazer. E foi um prazer muito grande receber a tua filha, conhecer a história dela, ver os frutos, os seus frutos, conhecer um fruto seu, né? Eu vou deixar aqui um convite para Tata. Tata. Dizem que você não vai vir, mas para mim quem ensina tem um respeito muito grande meu, a pessoa que ensina, a pessoa que se posiciona em ensinar, e é muito tranquilo. A sua irmã vai te falar que isso aqui é muito tranquilo. Se não der, vem pelo menos no programa dela. Mas conversa com seu pai que ele vai te falar que foi muito tranquilo. E eu gostaria que você, nesse final aqui, você pudesse deixar aí uma mensagem, a tua palavra, e aí a gente, aquilo que você gostaria de passar para a sociedade, para a humanidade, para quem a gente conseguir, porque a gente vai fazer uma pressão nesse EP para ele chegar longe. Você vai me ajudar nisso aí. Nós vamos fazer esse EP chegar longe, muito longe. Com certeza. Fica à vontade. Legal. Falando um pouquinho da Thaís, né? Que você chamou a atenção aí. A Thaís tem um projeto de educação corporativa que ela estudou e ela apresentou lá para a UEL. A gente não conseguiu colocar isso em prática. É maravilhoso. Se vocês conseguirem trazer a Thaís aqui para apresentar o projeto de educação corporativa, é algo assim... Não é novo, mas é inovador, é muito bacana, porque educação corporativa não é só estar na escola, né? Não é só a pessoa ali, stakeholders, é todo mundo envolvido nessa comunidade, que o epicentro é o empreendedorismo. Então, ela tem um projeto assim sensacional e ela fala muito bem também, né? Eu acho que com vocês dois, eu estou muito à vontade, eu nunca fiquei assim, né? Eu tenho uma certa facilidade de montar as ideias, mas vocês me deixaram muito tranquilo aqui para poder bater um papo. Dá a impressão que só faltou a Heineken aqui. Porque parece que nós estamos num boteco, né? É isso. O que eu acho quando a gente vem falar um pouco da experiência de vida da gente, evidentemente que é um caminho que eu fiz e que cada um vai trilhar o seu, da sua forma, do jeito mais fácil, de erro, resultados, né? Não existe erro ou acerto, são só resultados, né? Mas que isso é maravilhoso, porque se você acabar uma vida e deu tudo certo para você, cara, não teve graça. Se você acabar uma vida e não poder contar todos os perrengues que você teve, e que é o que marca a gente, né? Os tombos que você leva, né? Não tem muito graça. E é um mundo maravilhoso no empreendedorismo, as pessoas que você modifica a vida ali, né? E não só a partir do salário, mas você modifica a vida na convivência, isso é muito gratificante. Dói um pouquinho, é igual uma corrida que você gosta, né? Você se prepara, sofre pra caramba, mas aquela endorfina, quando você chega nos 21 quilômetros, foi 2h10, nossa, é só um monstro, né? É uma explosão. É uma explosão. Essa explosão, eu acho que é a ideia
de você ter um negócio, começar um negócio, e começar outro negócio, e abrindo a mente, e às vezes você perceber que aquele nicho do mercado que você está, ou da empresa que você está, às vezes tem que sair para montar um negócio novo, né? O Steve Jobs fez isso, né? Não é isso? Talvez seja o maior sucesso aí como empreendedor, né? Então, essa capacidade de renovação. No filme dele tem até uma parte que mostra bem legal que, para mim, é a parte mais marcante, que eles falam, desde quando você saiu, não sei o que, ele vira e fala, eu nunca saí. Isso. Isso, É muito louco. É muito louco. É muito louco, é muito louco. Eu estava falando, não sei se dá, mas a história que a gente estava falando do Arthur Moreira Lima, eu estava contando aqui antes para o Juliano, antes de você chegar, né? Está falando um pouco de empreendedor também. Tem uma história de uma moça apaixonada por Arthur Moreira Lima, ele toca piano, assim, negócio. Aí no municipal ele estava tocando e ela encostou assim e falou para ele assim, ó, moço, eu daria minha vida para tocar como você. Ele respondeu, pois é, eu dei a minha. Essa foi... Então, assim, se você, né, quer empreender, quer ter sucesso, dê sua vida. Você tem que dar um pouco da carne, né? Não só o ovo, né? Aquela coisa famosa, né? Então, é isso. Mas vale a pena. É isso aí. Muito obrigado, mais uma vez. Nosso novo amigo. Eu espero que a gente possa se conhecer melhor. Benedito. Juliano, mais uma vez. É sempre bem-vindo, viu, irmão? Tamo junto. É o primeiro de muitos. É o segundo de muitos aí. Curte o nosso canal. Assina, ativa o sininho, comenta, compartilha esse episódio. E outra coisa, venha conhecer nossa estrutura, gravar seu conteúdo, nos siga nas redes sociais, você vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço.